Estou acompanhando essa discussão aí da pesquisa eleitoral. Diga lá, Ricardo. Mete o seu bedelho aí. Então, assim, é um problema muito grave que eu considero que o governo comete um erro, que é o Lula não estar nas redes, pessoalmente. Transmitir essa responsabilidade para ministros, para outras pessoas estarem falando em nome do governo, quando nesse momento a gente tem que entender que o governo é o Lula, ele tem que dizer para as pessoas, está o tempo todo dizendo para as pessoas o que ele está fazendo, quais decisões ele está tomando. Um aspecto que me chamou a atenção nessa pesquisa, bastante, é o número de pessoas que não sabe dos programas que o governo colocou em prática. Exatamente. Né? Inclusive, ações que são aprovadíssimas, quem sabe aprova, porém pouca gente sabe. Ou seja, tem de fato uma falha de comunicação. A gente viu recentemente aí uma matéria falando que o Lula perdeu 1 milhão de seguidores em 6 meses em todas as redes sociais. Quando a gente que trabalha aqui, né, a gente sabe, se você não publica, você perde seguidor. Se você não vem, se você não está presente o tempo todo, as pessoas vão embora, elas não vão ficar aqui esperando para sempre. E eu acho que essa é a grande falha. A falha fatal do governo até o momento, aquela que está comprometendo de fato não só a popularidade, mas principalmente a governabilidade. Porque o governo impopular também fica muito mais caro pagar qualquer fatura no Congresso Nacional. Conseguir aprovar qualquer coisa no Congresso fica mais difícil quando o governo é impopular. Então, a popularidade não é só uma questão eleitoral, é uma questão de conseguir governar, de conseguir implementar as suas políticas. E o governo não consegue em razão dessa impopularidade. Então, não adianta esperar para o ano que vem, pensando, o ano que vem tem propaganda na televisão, o ano que vem a gente vai conseguir contar para o brasileiro tudo que a gente fez. Não adianta. Não adianta, porque também não adianta ganhar uma eleição num país ingovernável. Também não resolve o problema. A gente precisa governar, além de ganhar a eleição. Então, é preciso estar popular para ter força para enfrentar o Congresso Nacional. E essa força que está faltando na presença do Lula nas redes sociais. Eu já apurei que ele não gosta, que não é do perfil dele fazer isso. Porém, não se trata agora de se dar o luxo de fazer o que é do meu perfil ou o que não é do meu perfil. Se trata de governar o país do jeito que o país agora precisa ser governado. E governar o país hoje é falar a nação. Porque a comunicação mudou, o caminho por onde a comunicação mudou. A mídia tradicional, os grandes portais, os grandes veículos de comunicação, já há anos sofrem um processo de descredibilização, e esse processo está funcionando. Está funcionando. Muita gente já não consome o conteúdo da mídia tradicional. Muita gente consome o conteúdo da rede social, do seu jornalista independente, do seu portal independente. Já mudou esse cenário. E assim, para falar para fora da bolha, só o próprio Lula falando. Não precisa fazer live diária, tem gente que sugere que ele faça como lá no México, né? Como a Cláudia Sheinbaum, todo dia e tal. Tudo, ok, vamos admitir que não é o perfil do Lula e que o Lula não vai querer fazer live todo dia, porque também não vai querer ser comparado com aquelas lives antigas que o Bolsonaro fazia, que é a única boa ideia que o Bolsonaro teve em 4 anos de gestão, foi a live de quinta-feira, e mais nada. Mas ele precisa ter produção de conteúdo para a rede social, e também não precisa fazer trend, fazer dancinha, tem os políticos que fazem isso, né? Uns que estão, inclusive, fazendo muito sucesso porque ficam fazendo dancinha na rede social para poder falar de política pública como se fosse uma brincadeira. Lula não precisa fazer isso, mas ele precisa se dirigir direto ao povo brasileiro, todos os dias de preferência, dizendo, olha, estou fazendo isso assim, assim, assado. Ele tem participado muito de eventos presenciais, o presidente Lula. Todo dia ele tem... E, assim, existem transmissões ao vivo, as coletivas e tal. O que eu sinto falta, assim, e que eu via, por exemplo, na campanha a Prefeitura de São Paulo do ano passado, o Marçal, ele ia num debate, no dia seguinte a gente ia fazer o programa, você olhava as redes deles, tinha 50 cortes de falas dele. Eu acho que... Não tem uma do Lula? Você entra no Instagram do Lula... Por exemplo, tinha que estar já, ele deu entrevista agora na França, tinha já que estar lá 5 cortes dos trechos lá, ele falou sobre isso, o Mercosul, a fala dele lá, ele falou sobre a fala, porque isso é rios que vai já gerando conteúdo, e se você olha as redes do Bolsonaro, do Eduardo, eles postam o dia inteiro, né? Então eu acho que nesse sentido precisaria ter daria para ampliar a presença sem ficar gravando novos conteúdos do Lula, só com ele não para, o Lula, você vê que cada dia ele está num evento, cada dia ele está num país, está na França agora, acabou de voltar de viagem internacional, né, está muito presente em
viajando, né, Ricardo? Ele está sempre falando, mas é isso, falta aproveitar o que ele está falando para colocar nas redes sociais, porque quando ele está falando num pronunciamento, numa inauguração, num evento, ele está falando diretamente ao povo, que é a mesma linguagem que a gente adota nas redes sociais. Mas aí qual que é o problema? A gente tem, quem é que cuida das redes sociais do Lula? Quem é o responsável por isso? É o Ricardo Stucker, que é um cara que a gente sabe que assovia e chupa cana ao mesmo tempo, né? É uma câmera fotográfica aqui, um celular aqui, uma outra pendurada no pescoço, correndo atrás do Lula, fazendo 20 imagens ao mesmo tempo, e ainda tem que cuidar do que vai ser publicado nas redes sociais dele. É impossível. É impossível fazer isso com qualidade. A foto sai bonita, porque ele é um artista da imagem. A foto sai maravilhosa, porque ele é um fotojornalista incrível. Porém, não dá para fazer o conteúdo dessa maneira. Precisa ter alguém ali, ó, dedicado especificamente a alimentar as redes sociais do presidente, com as informações que ele transmite no dia a dia. Eu recebi o link daquela coletiva que ele deu recentemente, antes de viajar para a França. Aí eu assisti a coletiva. Dali a pouco eu comecei a receber da assessoria do governo alguns poucos cortes de alguns vídeos, de algumas falas, 3 ou 4 cortes do que ele falou, todos com música no fundo. Exatamente. Caramba, eu vou usar eu já falei 100 vezes no fundo. Cara, eu já falei 100 vezes isso na Secom. Não há jeito, eles põem a música para derrubar o teu canal. A gente arrumou um jeito de tirar a música tem aqui. hoje aplicativo. Tem um aplicativo, tal, mas aí mais um trabalho para você fazer. Exato. Manda um sem música e outro com música, se for o caso. Seja minimamente profissionais. E isso tira o alcance de outras possibilidades, porque assim, a gente recebe de maneira profissional, né, um canal direto com a Secom. Porém, um influenciador que está lá no Instagram, que está lá no TikTok, que quer copiar esse vídeo de uma rede e publicar na outra, ele já não pode, porque a biblioteca de áudio é diferente, do Instagram para o TikTok. Então, assim, a própria espontaneidade do compartilhamento, ele impede, não é só do profissional de fazer esse trabalho, mas do espontâneo também, ele não consegue fazer. E agora, a gente falou mesmo com tudo isso, o Lula ainda venceria no segundo turno, mas essa pesquisa traz ainda outro dado, que eu queria ouvir do Ricardo, vocês também, sobre que 65% acha que o Bolsonaro não deve escolher outra pessoa, né, não deve deixar de ser candidato, né? Ele está inelegível, né? Então, a pergunta certinha deveria manter a candidatura ou apoiar outro candidato? Aí 65% deveria abrir mão da candidatura agora e apoiar outro candidato. E aí tem quem deveria ser o candidato da direita. E aí você vê 17% Tarcísio de Freitas, 16% Michele, 11% Ratinho, 7% Marçal, 5% Caiado, 4% Eduardo Bolsonaro, que está aí se lançando como, né, querendo o espólio do pai, 4% Eduardo Leite, 3% Romeu Zema e outros 2. Queria ouvir do Ricardo como que ele está vendo essa questão também da extrema-direita, do bolsonarismo, de escolher quem vai ser o candidato em 2026, porque Bolsonaro, além de inelegível, deve estar condenado e talvez preso, né? Eu acho, no fundo, que essa gincana de quem vai ser o substituto do Bolsonaro acaba servindo também aos interesses da extrema-direita, sabe? Manter os nomes dessas pessoas em evidência, ao mesmo tempo que, como você não admite que todo mundo é candidato, então ninguém apanha devidamente do jeito que normalmente um candidato apanha. Ninguém tem os seus podres levantados devidamente, por quê? Porque oficialmente ainda não é candidato. Então levanta-se uma coisa ou outra, de leve, mas ninguém centra fogo num candidato específico, justamente porque esse candidato não existe. Então essa gincana da extrema-direita ela é muito útil para eles. Manter o Tarcísio na roda, manter a Michele na roda, manter o Eduardo Bolsonaro na roda, valoriza o passe de todo mundo também para ser candidato ao Senado lá na frente, e eu acho que o fato da gente estar colocando todos esses nomes como possíveis candidatos, alimentando dados de pesquisa com esses nomes, a gente também está contribuindo para a extrema-direita ter um desempenho lá na eleição de 2026 para outros cargos, não só para presidente, mas para senador, que é o principal interesse deles. Então, acho que também não deveria nem estar pesquisando um só, ou nem estar pesquisando. Porque se não tem candidato, você apresenta, né? O partido fala, o nosso candidato, por enquanto, é fulano de tal. Bota ele na pesquisa aí. Se não tem por que ficar esse monte de especulações. A gente tem o Lula e 20 candidatos da extrema-direita. Todo mundo fazendo campanha na pesquisa eleitoral. É por isso que eu falo, Ricardo, que eu duvido das pesquisas, porque, para mim, elas mais induzem do que acertam. Induzem.
tá? Elas falando da Michelle, elas estão induzindo e essa mulher se tornará senadora pelo meu estado, o estado que eu moro, sabe? Eu não acredito. Você acredita, Ricardo, que a Michelle tenha condições de ganhar do Lula? É uma coisa que não dá para você acreditar, não é lógico. Não, nenhuma. Mas assim, a gente tem um cenário também que eu percebo que é o seguinte: você tem um cidadão brasileiro que está, de certa forma, insatisfeito com vários aspectos do governo. Ok, acho que nós 4 também estamos, a gente queria mais. Outra coisa é quando você fala assim, mas você quer trocar por um bolsonarista? Aí muda tudo de figura, né? Pode não tá bom, mas assim, também não vou trocar pelo pior. Eu acho que é isso que está acontecendo também nas pesquisas. Por isso que a popularidade do governo não cresce, mas, ao mesmo tempo, o Lula continua tão competitivo quanto sempre foi. Agora, vamos ser francos aqui. Em 2022, muitas vezes a gente desacreditou pesquisas que mostravam que a diferença não era aquela de 10, 12, 15 pontos, como nós, eu não, né? Mas muitos de nós do campo progressista achavam que era. E a diferença foi de 2 pontos percentuais. É verdade. Né? Foi um trisco. Nenhuma pesquisa, só a Paraná Pesquisa acertou aquela eleição que seria disputada assim. Todas davam condições melhores para o Lula, gente. Então, é por isso que eu falo, não podemos entrar também nessa coisa de de falar que as pesquisas não servem para nada. Elas servem para guiar, arrumar arrumos, consertar políticas. Uma coisa que o Ricardo falou aqui, que me chamou a atenção também, eu não tinha destacado, é o fato de que na pesquisa aparece que os programas não são conhecidos. Isso é erro de quê? De ministros que não falam dos seus programas, não defendem os seus ministérios, e também de comunicação que não divulga. E não divulga para a gente. Se a gente está reclamando que não recebe informação, imagina a senhora lá de Paranapoabá, não sei o que, em Roraima, que ela sabe que o pé de meia do Lula não tem. Então, tem que corrigir a partir dos dados que a gente tem para poder fazer uma disputa que, de fato, seja melhor em 2026 do que foi em 2022, quando as pesquisas erraram a favor do Lula. Vamos ser francos. As pesquisas erraram em 2022 a favor do Lula. Eu não sei se as pesquisas... Você disse que as pesquisas são um retrato do momento. Eu não sei se as pesquisas erraram ou o fato de Bolsonaro colocar 1 bilhão de dinheiro público na campanha não influenciou, né, Rovai? Funcionou tanto que tirou diferença. Tirou uma diferença. Que era de 10, 12 pontos, que foi virar 2. Olha só, eu tenho um tweet do Ricardo Capelli, o xará aqui do Ricardo, que o Rovai queria trazer aqui. Depois vamos falar do Eduardo Bolsonaro, do depoimento do Bolsonaro, e da Zambelli, que eu quero falar aqui também com o Ricardo Mello. Ele diz aqui, né, Rovai, a velocidade no processo para prender Bolsonaro tem nome e sobrenome, Tarcísio de Freitas. Os defensores de Tarcísio sabem que precisam prender Bolsonaro antes de abril para exigir a rendição a tempo de Tarcísio desincompatibilizar. É fogo amigo que chama, né, Eduardo Bolsonaro, ele marca aqui o deputado federal Eduardo. Aliás, alguém falou... Eu queria aproveitar para dar um pitaco nessa história aí do Tarcísio, porque isso faz parte de um modelo, né, de privatização que tem o objetivo principalmente tirar as pessoas do serviço público estável e colocar pessoas em funções temporárias. Por quê? Porque isso é uma tendência nacional. Isso começou muito tempo atrás em cidades pequenas, quando começou-se a terceirizar professores, terceirizar funcionários de escola, a partir de entidades, empresas, associações, entidades sem fins lucrativos, entre aspas, né, que eram contratadas pelas prefeituras, e isso começou a se ampliar. Hoje você tem, maior parte dos estados do Brasil, você tem mais trabalhadores da educação, temporários, ou contratados, ou terceirizados, do que concursados, do que estáveis. O que isso provoca? Provoca uma pressão, um mínimo de 2 em 2 anos, para que esses professores, para que esses funcionários da educação se engajem nas campanhas eleitorais, porque se você não engajar, perde o emprego, porque ele não tem estabilidade, né? Então, essa precarização da educação tem por objetivo usar essa massa gigantesca, que é o profissional da educação, que é a maior parte dos trabalhadores, dos servidores públicos do Estado de São Paulo, por exemplo, a gente está falando de São Paulo, usar essa massa de trabalhadores como massa de manobra eleitoral também. Mas, para isso, você precisa ter com o que ameaçar essas pessoas.
E a única forma de ameaçá-las é de perder o emprego. Então, você vai precarizando, terceirizando, tirando trabalhadores estáveis que podem se rebelar contra os desmandos e colocando gente frágil. E essa gente frágil aí tem que se empenhar na campanha do prefeito, na eleição municipal, tem que se empenhar na campanha do governador, porque senão não vai ter o contrato renovado e perde o emprego. Então, essa é uma estratégia que tem muito mais a ver com a eleição do que propriamente pensar do ponto de vista da base educacional, da melhoria da qualidade educacional. Tem a ver com eleição, basicamente. Bem, Bebel, amanhã vocês têm assembleia, né? Amanhã temos assembleia, né? Será às 16 horas lá no MASP, depois também ato unificado, né? E só dizer que é exatamente isso que o Ricardo toca, só rapidamente. Por quê? Porque como o trabalhador precarizado, ele não pode dar mais que 3 faltas, por óbvio, você fazer uma greve por tempo indeterminado, esses serão demitidos, entendeu? Então, eu tenho dito dentro do sindicato, nós temos que recuperar o direito de greve, né? Recuperar que qualquer um venha poder participar da greve. Isso faz parte de um processo de democratização até, porque senão é uma forma de um autoritarismo, né? Tipo, você não deixa os concursados assumirem, mas deixa mais de 100 mil professores admitidos em caráter temporário, tendo professores aprovados no concurso, entendeu? E chama só de 15 mil. Ontem nós tivemos uma vitória fragorosa, que foi uma ação civil conjunta com o Ministério, né? Ministério Público da Educação, o GEDUC, junto com a PUESP, para acatar aquela ação que é do juiz, da Defensoria, do próprio Ministério Público e nós, que é garantir a chamada de 44 mil professores. Isso já dá, Renato, uma grande força, né? E você pode conseguir conquistar mais coisa. Agora, se ficar nessa de precarizar para poder demitir, né, ou sob ameaça de demitir, nós vamos enfrentar, né? Nós vamos ter um congresso óbvio, o importante amanhã é todo mundo lá na Avenida Paulista, né, fazer uma bonita assembleia, enfim, fazer dessa assembleia a nossa luta. E eu tendo a ter certeza, né, que vamos ter um grande calendário por conta da distorção que os 5% causou, né, e uma faixa forte da categoria 100 mil, grossa, 100 mil professores vão receber de 0,6% a 0,8%, nem 1%, né? Então, isso é o maior absurdo que um governador pode fazer. Então, e até agora, eles disseram que ia fazer um PLC complementando 1,24%, mas não chegou até a LESP nenhum PLC, né? Então, quer dizer, vai empurrar com a barriga, então nós também vamos empurrando, né? Até que eles atendam isso, atenda o calendário todo que a gente está tratando, que é de atribuição de aulas, de carreira, né, para a gente poder ter aí, no mínimo, mais qualidade de ensino, dignidade e respeito também como profissionais da educação. Muito bem, Bebel, eu queria te agradecer aí, estão todos convidados, então, para amanhã, que são professores do Estado de São Paulo, na Assembleia da PUESP. Vai ser ali no MASP, é isso? Às 16 horas. No MASP. Obrigado, Bebel. Tudo de bom para você. Agradeço, Renato, Ricardo e Dri. Beijo para todo mundo. Obrigada. Beijão. Obrigada, valeu, Bebel. Bebel. Tchau. Tchau, tchau. Muito importante, né? Rovai e Ricardo. E, Ricardo, eu queria que você falasse um pouquinho das suas redes, do seu trabalho, como, né, o Ricardo que a gente conheceu pessoalmente no IBEST do ano passado, e está aí junto na trincheira aqui, né, do jornalismo independente, né, Ricardo? Como que... Conta um pouco. Estamos na luta, né? Assim, uma luta que começou no jornalismo tradicional, há mais de 30 anos que eu sou jornalista, trabalhei muito tempo em televisão, e desde 2021 eu passei a me dedicar mais às redes sociais. Desde que eu saí da televisão, eu decidi que... Eu percebi, na verdade, que a arena, na verdade, é essa aqui. A arena de debate verdadeiro do Brasil é essa aqui. Então, resolvi vir para cá, para explicar um pouco mais sobre os acontecimentos da política. Eu sempre tive essa preocupação de tornar o que é complicado mais simples, mesmo na televisão.
E por mais que essa preocupação na televisão seja grande, ela ainda acho que não era suficiente, pelo menos não quando eu trabalhava lá. Eu vivia brigando na redação, falando assim, por que a gente está falando lockdown em plena pandemia? Será que as pessoas vão entender o que a gente está falando? Lockdown, ninguém entende o que é isso. Então já era uma briga antiga minha, né? E eu vim para a internet, criei o Explicador-Geral da República, que é um jornalista, um analista político que fala de política todo dia, contando história. Então eu conto o que aconteceu naquele dia, de mais importante, explico os desdobramentos, explico os meandros jurídicos, porque apesar de não ser advogado, o que eu mais fiz na minha vida de jornalista foi ler processos, ler inquéritos, ler investigações do Ministério Público, da polícia, ler sentenças. Então, assim, tem uma certa familiaridade com esse tipo de peça de direito. Então, isso facilita muito o meu trabalho. E aí eu me dediquei, então, a destrinchar, a explicar de forma que aquela pessoa que não é apaixonada por política, que é aquela pessoa que sabe que a política é necessária, mas que ela não perde tanto tempo assim acompanhando a política, para que ela também possa participar do debate. Para que ela seja convidada a entender o que está acontecendo, porque muitas vezes a mídia tradicional, por mais que ela tente ser simplificada, ela ainda não consegue traduzir os detalhes da política, da justiça, da economia, e é isso que eu procuro fazer, todo dia. Muito bem, Ricardo. Vamos trazê-lo mais aqui, vamos te convidar aí, pelo menos cada 20 dias, para estar conosco aqui, batendo um papo, meu amigo. Muito obrigada, viu? Bom, eu que agradeço. Pode convidar que eu venho, ainda mais que hoje tem um monte de problemas. É a primeira vez que eu tive esse tanto de problemas técnicos, mas eu não consegui ficar. Voltei pelo celular, porque pelo computador não teve solução. Às vezes que engraçado, faz parte, velho. Ao vivo é assim. Obrigada, Ricardo. Valeu, Ricardo. Pra você. Um beijo. Obrigado, gente. Beijão.